Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje nós concluiremos a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 27 ao 31, e leremos o primeiro capítulo do segundo livro de Samuel. Veremos o fim trágico do reinado de Saul e a morte de seu filho Jonatas no Monte Gilboa. O tópico que nos guiará é quando a monarquia humana cai. Assim que a notícia da morte de Saul e de seu filho Jonatas chega até Davi, Davi se humilha diante de Deus. Ele chora, jejua, porque haviam caído pela espada. A morte de Saul, mesmo sendo um perseguidor de Davi, marca o fim da monarquia, segundo o coração do povo. Saul representa a força física e a aparência, mas ele faltava o coração submisso a Deus. A sua queda no campo de batalha é o resultado final de anos de afastamento de Deus. No entanto, observe a nobreza de Davi. Ele não celebra a morte daquele que o perseguia, o seu inimigo declarado. Antes, ele chora pela dignidade perdida de Israel. Esse momento de transição de poder, passando de Saul para Davi, é a prova da providência de Deus. O que parecia ser o fim de Israel era, na verdade, o terreno sendo preparado para que o verdadeiro ungido de Deus assumisse o trono. O Senhor encerra capítulos para poder escrever uma história de restauração. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo número 5, que trata da providência, nos ensina que Deus, o grande Criador, sustenta e governa todas as coisas, desde a maior até a menor, para o louvor da glória da sua sabedoria e o seu poder. A morte de Saul não foi um acidente geopolítico, muito pelo contrário. A morte de Saul foi a execução do decreto de Deus. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 192, ao explicar a oração do Pai Nosso, nos lembra que o nosso dever é orarmos a Deus pedindo que, por sua graça, Ele nos faça capazes e prontos para conhecer, fazer e nos submeter à sua vontade em tudo. Aceitar a vontade de Deus em tempos de transição é difícil, talvez um grande exercício da fé. Mas aceitar que o reinado de Saul precisava acabar para que o propósito de Deus avançasse exige uma confiança que às vezes vai além daquilo que os olhos podem ver. A morte do rei aponta para Cristo como o nosso Rei eterno e o nosso governante soberano. Jesus Cristo é o Rei que Deus escolheu para o seu povo. A sua autoridade é a nossa segurança. A nossa submissão a Cristo é a prova da nossa fé. Saul caiu porque ele era falho. Davi governaria bem, mas também teria suas falhas. Todos os reis humanos, por melhores que sejam, um dia deixam o trono. Mas Jesus Cristo é o Rei que Deus Pai escolheu e estabeleceu para sempre. Jesus é o Rei que não foi derrotado. Antes, ele derrotou o último inimigo a ser vencido. Ele venceu a morte. A autoridade de Jesus não é passageira e o reino dele não conhece fim. Em Cristo, nós temos a segurança de um governo que é absolutamente justo, santo e gracioso. A nossa submissão a Cristo não é uma carga, mas a nossa maior segurança, pois Jesus é o Rei que deu a sua vida em favor dos seus súditos. Então, qual o desafio prático para a nossa vida no dia de hoje? Primeiro, aceite a vontade de Deus nos períodos de transição. Descanse no governo dele.
A vontade de Deus, mesmo que às vezes seja dolorosa, essa dor é momentânea e é a nossa segurança real. Não lute contra a providência divina. Segundo, submeta-se ao senhorio de Jesus Cristo. Não busque segurança em líderes humanos ou na sua própria força. A sua obediência diária ao Rei Jesus é a maior prova de que a sua fé está fundamentada na rocha que não se abala. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários transição. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um momento difícil, talvez sentindo que um ciclo se fechou de forma trágica. A história da morte de Saul nos ensina que mesmo nos fins mais sombrios, a mão invisível de Deus está preparando um terreno para o seu ungido governar com justiça e paz. Lembre-se, o Rei Jesus é o seu governante soberano e a sua vontade é a sua segurança nele mesmo. Quer aprender um pouco mais? Leia a Confissão de Fé de Westminster, capítulo número 5, que trata da providência de Deus. Veja também a pergunta 192 do Catecismo Maior de Westminster. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.